Vamos lá, pessoal, dar continuidade. Agora a gente vai falar de mamíferos 2, tá? Bom, a gente já começou a falar um pouquinho das características desses mamíferos. A gente já sabe que a gente tem muitos mamíferos, né? Uma grande diversidade desses animais que são encontrados em praticamente todos os ambientes, né, da Terra. Então, a gente tem, assim, em torno de mais ou menos, né, 5.000 espécies de mamíferos em todo o mundo, tá? Estas, assim, já catalogadas, tá? E elas são classificadas em diferentes ordens. Então, a gente tem a primeira ordem aí, que são dos cetáceos, né? A gente tem os representantes aí, os mamíferos, né? Os golfinhos, tá? Os cetáceos, eles são esses seres marinhos que vão possuir um corpo semelhante ao de um peixe, porém os membros dele, ele vai ter uma forma modificada em nadadeiras, tá? Isso para facilitar esse nado deles. Eles podem atingir até 33 toneladas, a gente tem como exemplo aí a baleia azul, né, o que é o maior animal que a gente tem aí no mundo. O corpo desses, tá? Eles apresentam algumas modificações, como a gente já falou, em virtude de quê? Dos ambientes onde eles vivem. Então, como, por exemplo, o formato hidrodinâmico, os membros transformados, né, em nadadeiras, as mamas das fêmeas, né, os pênis dos machos alojados internamente, e além da redução, né, e eliminação também total dos pelos. Bom, assim como os outros mamíferos, os cetáceos eles vão apresentar respiração pulmonar, que vai significar que eles precisam de tempo em tempo ir na superfície para que eles possam respirar. Lembrando que esse orifício respiratório ele vai funcionar como uma válvula que se fecha quando esse animal está dentro do meio aquático. E aí, quando ele, né, submerge, esse orifício ele abre para que ele possa se respirar. Eles vão emitir sons, tá? Os cetáceos, eles se comunicam através desses sons. Esses sons podem ser para alertar de uma ameaça, pode ser para, né, naquele momento de acasalamento, auxiliar na reprodução para que o macho encontre uma fêmea e assim eles poderem se comunicar. A gente tem aqui um exemplo, né, da baleia aí, linda, baleia azul aí enorme, tá? É comum, tá? Entre os meses de junho, julho até novembro, assim, na costa brasileira, a gente ter, né, o presente de ser invadido por essas baleias, essas gigantes baleias, porque elas vão fazer parte, né, da busca do alimento, né, de um local também apropriado para que elas possam se reproduzir, né? Ter uma oferta de alimento, ter um local mais seguro para que elas se reproduzam. Bom, a gente tem aqui os carnívoros, né? Outra ordem aí, o carnívoro, que vão ser aqueles animais que vão se alimentar de carne, vão caçar, vão ter adaptações, como, por exemplo, os dentes, né? Dentes caninos, para que eles possam capturar presa, furar presa, rasgar a carne e poder se alimentar. Tem os edentados, tá? Que são conhecidos também como desdentados. Então, eles não têm, né, esses dentes caninos, eles vão ter os dentes bem reduzidos ou até mesmo esses dentes vão ser ausentes. Isso em relação de quê? Em relação à alimentação que eles fazem, tá? Esses edentados, eles vão estar presentes nos ambientes de floresta, tá? Áreas abertas, como savanas e desertos. Eles vão possuir garras, tá? E os movimentos são, em geral, assim, lentos. Então, a gente tem um representante aí, a preguiça, né? Que o movimento dela é bem lento para que ela possa, né, se locomover de um lado para o outro. No caso, a gente tem um exemplo aqui também do tamanduá, que é o único que não tem dente nenhum, tá? Né, desses edentados. Bom, a gente tem a logomorfe, tá? Aqui mostrando. O que acontece? Esses já vão apresentar 2 pares de dentes incisivos lá no maxilar superior, né? E apenas um par no maxilar inferior. As orelhas grandes, pontudas, que ajudam, tá? Também para, né, eles ficarem sempre alerta, ouvir barulho. E a gente vai ver assim, vai até ajudar, no caso, na diferenciação deles para outro grupo que é dos roedores, tá? Esses animais eles se alimentam facilmente aos ambientes, tá? Desde que esteja disponível assim locais para cavarem, tocas, disponibilidade de alimento, né? O capim, para que eles possam se alimentar.
A gente tem os coelhos, as lebres, né, que são representantes desses grupos, que muitas das vezes são confundidos um com o outro, né? Confundir aí coelho com lebre, mas não é, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, a carne do coelho ela vai ser branca, enquanto que a da lebre ela é uma carne vermelha. Ao nascimento, os coelhos são cegos e sem pelos, e as lebres não, elas já são peludas e têm um olho aberto, né, bem grande. As lebres são maiores que os coelhos, o corpo, né, ela tem um corpo alongado, as orelhas pontudas, a pata traseira é mais forte e é adaptada à corrida. Então, seria assim uma diferença, né, entre o coelho e lebre. Outra ordem que a gente tem aí, ó, os marsupiais, tá? Que a principal característica desse grupo é o fato dos filhotes completarem o seu desenvolvimento em uma bolsa anexa ao corpo da mãe, né, chamada de marsúpio. Então, nesse marsúpio, nessa bolsa, o filhote ele sai de dentro do corpo da mãe, ele vai se arrastar e vai se prender lá na teta dela para continuar se alimentando, até, né, a fase que ele estiver pronto para pegar, sair dali de dentro mesmo, completar esse desenvolvimento. Os monotremados, tá? Que são aqueles, né, que colocam ovos, tá? Os únicos mamíferos que vão colocar ovos, então a gente tem o ornitorrinco, os equídenas, né, que a gente já falou, eles têm o focinho alongado, formato de bicos, os dentes já são ausentes, né? Na vida adulta, há uma ocorrência única da abertura da cloaca, que a cloaca ela participa, né, nessa reprodução, ou seja, para eliminar as fezes e fazer parte da reprodução desses monotremados, tá? Nós temos os primatas, tá? Que no caso, os primatas, eles já vão possuir os pés e as mãos com os 5 dedinhos, unhas geralmente achatadas, né, para proteção na ponta dos dedos. Um sistema nervoso desses animais já vão ser bem desenvolvido, já tem a presença de um polegar opositor, que é uma novidade evolutiva, né, nesse grupo. Eles são animais bípedes, ou seja, eles são capazes, né, de se locomover apoiado sobre os membros inferiores, tá? O ser humano, os símios, o tácio, o sagui, lema, eles são exemplos, né, de seres dessa ordem. Nós temos também os proglóssidos, tá? Que são, nessa ordem aí, quem são esses representantes? Os elefantes, que têm como principal característica, né, a presença do nariz, né? Na parte lá do lábio superior também alongada, aquela tromba, formando uma tromba, né? Ou que a gente chama também de proglóssidos, tá? Longa e flexível, que vai ser utilizada com diversas finalidades, para se alimentar, para capturar o alimento, para, né, poder se defender também, tá? Seguindo aí, a gente tem aqui, ó, mostrando, então, aqui, ó, os roedores, né? Esses roedores, eles vão ser representados por animais como, por exemplo, capivara, o esquilo, o rato, camundongo, o ouriço do mato. Ele é o maior, né, dos grupos entre os mamíferos. A alimentação vai se basear basicamente em folhas, sementes, frutos, raízes, e os dentes vão ser adaptados ao quê? A roer. É por isso que o nome deles, né, o grupo deles seria dos roedores. Os sirênios, tá, que são mamíferos de água doce e salgada, também apresentam adaptações, como a dos cetáceos, né, que habitam o ambiente aquático, eles precisam ter essas adaptações. Aqui no nosso país, a gente tem como representante desse grupo o peixe-boi, né, lá do Amazonas, que é assim, um animal bem simpático, mas que infelizmente está ameaçado, né, de extinção, em virtude da caça, né, da caça ilegal e também da destruição dos seus habitats. Tá? Nós temos também aqui os mamíferos ruminantes, tá? Que são herbívoros, eles têm a capacidade de digerir a celulose, né? Então, por isso que eles pertencem a essa subordem, né, ruminante. Esses animais eles vão apresentar um corpo dividido em 4 cavidades, ou seja, quais seriam essas cavidades? O rumen, o barrete, o omaço e o abomaço, tá? O que vai fazer? Essas 4 cavidades, desculpa, ela vai permitir uma digestão em 2 etapas. O que acontece? Nessa primeira etapa, os animais eles vão mastigar, tá? Eles vão engolir o alimento,
E o que vai acontecer? Na segunda etapa, esse bolo alimentar que foi formado, ele vai ser regurgitado para novamente ele ser mastigado. E aí sim, dessa forma, vai ser possível o animal ele retirar o máximo dos nutrientes dos alimentos. Os exemplos desses ruminantes aí, o clássico que a gente tem, né? O boi, a girafa e o búfalo, ok? Então, pessoal, vamos fazer uma leitura, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês perguntem.